Muitas pessoas perguntando na questão de relações familiares ou em encarnar em uma família que, independente do que a pessoa faça, os pais não gostam, tem uma relação péssima, ou entre irmãos, uma questão de ser abandonado pelos pais ou de ter que sair da família. Como poderia falar um pouco sobre essas relações kármicas? Posso? Posso, sim. Beber uma aguinha. E família, luz no plexo de alô aí. Eu vejo, sinceramente, que no tempo que nós estamos, as relações kármicas familiares estão muito melhores. Porque hoje se fala nisso, não é? Esse tema hoje é falado. Esse tema hoje é aberto. Antigamente dependia da idade que a pessoa tivesse. Se a pessoa, enquanto estava aí com 15, 16, 17, 18, ela era errada. Ela era errada e os pais eram certos, só pelo fato de ser pai e mãe é que manda, filho só obedece. Lembra dessa época de criação? Né? Onde os pais acreditavam que a gente tinha que ser xerox absurda deles. Se não fosse xerox, não concorda comigo, não pode ser meu filho? Enfim. Então, hoje em dia, isso já está... Hoje em dia, os seres humanos já sabem que os filhos não é uma propriedade. Não é? Não é uma casa que ele compra, não é um carro. Quer dizer, tem gente que ainda não sabe, mas a maioria sabe que filho não é uma propriedade. Não é um patrimônio. Não é que eles são pessoas. Então, antigamente era assim. Quando você tinha 18 anos, seu pai e sua mãe você era o errado, seu pai e sua mãe estavam certo. Aí, quando você estava com 50 anos, que seu pai e sua mãe já estavam muito idosos, você passava a ser o certo. E seus pais os errados. Era assim que era, né? Era uma coisa bem doida. Hoje em dia está melhor porque as pessoas estão falando, estão se abrindo. Antigamente, né, na minha época, por exemplo, as pessoas não falavam sobre isso. E aquele que falava que tinha uma relação difícil, as pessoas achavam que era falta de educação, roupa suja se lava em casa, era assim que se dizia. Olha, roupa suja se lava em casa. Né? Roupa suja era isso, era relações familiares difíceis. Roupa suja se lava em casa, não se pode falar disso. Na rua. Então, aquele que ousava se abrir era sempre o errado. E ele tinha a impressão que ele mesmo era o errado, porque todo mundo era feliz. Só as mães são felizes, dizia Cazuza, né? Entendeu? Todo mundo era feliz, até que hoje em dia mudou. Né? Hoje em dia as pessoas falam mais das relações kármicas familiares, das relações difíceis dentro da família. Então eu vejo que só o fato de estar falando já houve no tempo uma evolução nesse processo. Antigamente era o maior tabu. E ai daquele que falasse qualquer coisa, assim. Né? Muitas vezes era inimigo do irmão dentro de casa, mas na rua, se tivesse numa festa, ria, cumprimentava, tirava retrato, né? Para aparecer no retrato do Natal junto do peru. 3 peru lá, né? Porque roupa suja se lava em casa, não se dá satisfação aos outros que se passa dentro de casa. Então, hoje, só o fato da gente poder falar disso mais abertamente, minha gente, já houve uma evolução. Vocês não concordam? E eu acredito, sim, que à medida que a hipocrisia for diminuindo, as pessoas vão admitir, né? A gente já está vendo isso nos casamentos atualmente. Antes, o casamento não dava certo. Normalmente, os homens, por serem mais livres, a sociedade libertá-los, já arrumava logo um relacionamento na rua. A mulher não, porque a sociedade não libertava ela para isso, não é? Muitas vezes ela dava até graças a Deus, porque ela já não estava afim, então não estava afim também de ter relações íntimas, então que bom que vai para a rua. Eu conhecia muitas que diziam assim. Eu conhecia umas que arrumavam o marido para ele sair, botava gravata, chapéu, já vai. É verdade, eu conheci. Eu tinha tias que faziam isso. Ai, vai atrás de outra, porque para mim não dá, né? Então, hoje em dia, como as relações não estão bem, as pessoas... Acho que a gente está lidando... estamos numa transição, onde se tinha muita hipocrisia,
E onde há hipocrisia não há felicidade, porque a felicidade ela precisa acontecer num ambiente espontâneo e livre. Então, hoje em dia, eu vejo que se busca mais felicidade do que hipocrisia. E eu acredito que, com o passar do tempo, vai ser cada vez melhor, porque o que é falado se encontra a solução. O que eu ainda vejo é que nós precisamos trabalhar mais o nosso ego, no sentido de não concorda comigo, então eu odeio você. Por quê? Porque eu odeio. Eu não concordo com o que você faz, não concordo com sua profissão, então eu lhe odeio. Isso é que a gente precisa crescer. Não é aprender a conviver com o diferente, aprender a conviver com pessoas que fizeram escolhas diferentes, entendeu? Sair da panelinha. O que é a panelinha? Vou dar um exemplo. Digamos que eu e Biel temos panelinha. Aí alguém fez mal a Biel, Biel me conta, eu não vou lá nem perguntar a outra pessoa se é verdade o que ele está falando, porque eu tenho panelinha com ele. A gente, quem tem panelinha, eu conheço muito a gente, o povo da panelinha é complicado, porque não vai nem aferir com a outra pessoa se aquilo realmente foi verdade, porque vai que eu me decepciono com minha panelinha. Vai que eu me frustro com minha panelinha. Não é? Então, eu acho que nessa questão da panelinha, vamos chamar isso aqui de panelinha, família, é que a gente ainda precisa melhorar. Eu conheço muita gente assim. Mas você foi, olha, eu soube que fulano de tal não vale nada. Se você foi lá conversar com fulano de tal, para saber se essa história é assim mesmo, não, quem me contou é uma pessoa que eu gosto muito, que eu confio muito, olha a panelinha aí. Então, acho que essa coisa dos paneleiros, sabe? Um dia a gente vai deixar de ser panela e vai passar a ser gamela, né? Depois vai ser cabaça, que é uma fruta muito, que é uma ferramenta da natureza muito sagrada em muitas culturas. Mas nessas relações familiares eu vejo que a gente está avançando. Quando acabar a panelinha, a fofoquinha, a mesquinharia da fofoca, né? Aí vai melhorar mais ainda. Qual seria a relação entre karma e perdão? Nós precisamos ficar presos às pessoas com as quais temos relações kármicas e difíceis, ou isto é apenas um sinal para nós? Ficar preso nunca, né, gente? O que adianta? Tá lá, Jesus fala nisso o tempo todo. Não adianta você fazer uma coisa que não venha do seu coração. Que não venha do seu coração. Não é? Não adianta. Não é ficando preso que vai resolver. Perdoar não significa conviver. Tá lá, perguntaram a Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele, 70 vezes 7, vezes 7, vezes 7, e depois conviva. Ele não diz isso. Quando perdoamos, a primeira coisa que fazemos é nos libertar de uma dor, porque ou a gente perdoa, ou vai ficar com ódio e vai adoecer. Ou vai adoecer no caráter, porque o ódio adurece o caráter. Não é? Olha, não tem coisa que mais adoeça o caráter de uma pessoa do que o ódio. Se você odiar uma pessoa, tudo que essa pessoa faz é errado. Pode o mundo lhe dizer assim, essa pessoa não fez isso, você não quer acreditar, porque seu ódio não deixa. O ódio cega. O amor é cego. O amor nenhum é cego. Quem é cego é o ódio e a posse. Né? Amor enxerga, a gente enxerga quem a gente ama, assim. O ódio e a posse é que são muito cegos. Então, perdoar, o primeiro ganho é você não ficar carregando aquilo, né? A pessoa já lhe magoou, já lhe feriu, ainda vai continuar lhe magoando porque está dentro de você. Então, o primeiro aspecto do perdão é esse. Né? É esse o primeiro aspecto do perdão. E a gente não é obrigado a conviver. Se você quiser conviver, vai conviver, mas não há uma obrigação. E essa coisa de ficar junto de alguém preso, isso não funciona. Não funciona. Existem pessoas no mundo que lhe odeiam tanto pelo que você é, porque você sorri, porque você se deu bem na vida, porque você não tinha nenhuma chance de crescer e cresceu, e deu para uma coisa boa. E o que não é meu, eu tenho que destruir, sabia disso? Tem pessoas que têm esse sentimento, olha, fulano, né?
Vou dar um exemplo, a moça era feinha e ficou bonita. Aí o namorado fez, puxa, eu terminei com ela porque ela era feia, agora ela tá bonita, não vai ser dos outros, eu vou lá e vou machucar ela. Então, eu vou pegar essa metáfora, ou a moça faz isso com o rapaz, né? Vamos pegar essa metáfora para a gente colocar aqui no nosso projeto, na nossa conversa. Então, tem pessoas que ficam muito mal se quem ela odeia está crescendo, está se desenvolvendo, está melhorando como pessoa, está melhorando de vida, e aí quer destruir. Para que você quer conviver com quem quer te destruir? Não, isso é martírio, o nome disso é baixa estima, o nome disso é doença. Não é? É o que eu acredito e é o que eu aprendi. Existem relações kármicas coletivas, como ligadas a um país ou a uma década? Estuda-se isso, é bem polêmico, né? Mas vamos lá. Por exemplo, todo mundo conheceu Hitler. Mas o Hitler não teria feito o que ele fez se o exército alemão não tivesse apoiado. Não é? E tinha muitas pessoas, o Hitler ele foi considerado um mito, assim, ele foi... hoje ninguém quer dizer isso, né? Ninguém quer dizer isso, todo mundo não, e tal, não. Mas quando você estuda, eu, por exemplo, estudei muito Hitler, muito. Porque eu tinha necessidade de aprender o que é que uma pessoa tem tanto ódio para querer matar no forno milhões de pessoas. Que ódio era aquele de precisar botar milhões de pessoas no paredão e mandar atirar em crianças. Né? Hitler matou crianças. Eu precisava compreender e fui estudar. E você vê que tinha muito apoio. Tinham pessoas que não apoiavam aquilo, que até tinham alemães que escondiam pessoas no porão de suas casas para ajudar a salvá-las. Mas esses eram a minoria. E o maior medo que eles tinham era dos vizinhos denunciarem que eles estavam ali escondendo crianças. Porque se os vizinhos vissem, denunciavam. Não é? Então, eu penso que uma coisa dessa pode gerar, sim, um karma coletivo muito grande. A própria Alemanha hoje, né, você vê, eu não sei se já aconteceu com você, mas todo alemão que eu tive o prazer de conhecer, eu tenho muitos amigos, inclusive pacientes, iniciados e tudo, se eu sou alemão, mas eu não sou nazista. Né? Entendeu? E a coisa que eles mais lutam hoje realmente é pela democracia. Né? Então é claro que fica um peso, né, muito grande. Com o passar do tempo, as pessoas imaginam que Hitler era o único homem, que ele tinha uma mágica, e ele sozinho botou aqueles milhões de pessoas no forno. Claro que não, né? A gente tinha todo um exército, tinha toda uma população. Vocês já assistiram quando ele ia se apresentar? Quantas pessoas iam lá? Ele era considerado um mito, ele era considerado um pai. Entendeu? Então, isso aí, imagina a pessoa chegar no mundo espiritual e vai dizer, meu Deus do céu, né? Olha ali quem eu aplaudi, olha ali, é complicado, né? Então, eu acredito sim na existência de karma coletivo. As relações kármicas, então, seriam uma forma de conseguirmos ultrapassar as nossas necessidades espirituais vivendo uma experiência encarnados? Siddhartha Gautama, o Buda, saiu pelo mundo em busca de descobrir um caminho de se iluminar sem sofrimento. Não é? O pai dele, essa é a história do Siddhartha, o Buda. O pai dele escondeu a dor do mundo dele, até o momento que ele sai do palácio e descobre. Ele não sabia que existia a velhice, ele não sabia que existia a doença, o pai escondia, se alguém ficava doente no palácio, afastava dele. Por que o pai dele fazia isso? Porque quando ele era pequeno, aparecia um mestre numa festa de aniversário de Buda, no primeiro ano de Buda, o pai dele deu uma festa, apareceu um mestre, aqueles mestres
que andarilhos, peregrinos, que andavam pelo mundo, e olhou e disse: essa criança vai ser um profeta. E o pai dele disse: não, ele vai ser um rei. E profeta era aqueles que viam a dor do mundo e queriam curar a dor do mundo, né? E Siddhartha Gautama sai para poder, e ele vai para a floresta, fica lá sentado, fica anos comendo cocô de urubu e tal, até que ele ouve uma corda de uma música. E ele sai e recebe a iluminação. Você precisa encontrar o caminho do meio. E aí ele viu que o sofrimento, muitas vezes, é a ferramenta que nos faz parar. Eu já ouvi de muitas pessoas isso. Quando eu passei por tal experiência dolorida, eu também vi quanto mal eu causei às pessoas. Quando eu senti dor, né, eu vi a dor do outro. E você observa, assim, né, pessoas que... Isso é uma observação minha. Muitas vezes pessoas que não precisaram trabalhar, que nasceram nos chamados berços de ouro, não é? Que eu tenho maior pânico disso. Ave Maria. E não passaram mesmo, né, dificuldade. Elas têm dificuldade de dar um dinheiro para caridade, elas têm dificuldade de fazer algo por alguém, acha que quem não trabalha é porque é preguiçoso, mas não se vê, né, nisso, né? Não se inclui, né? Então, o sofrimento foi se tornando uma ferramenta de crescimento. O nosso nível de evolução ainda é esse. Ainda é esse, né? A gente não quer se ver livre do inimigo, a gente quer que o inimigo se dê mal, não é isso? Só isso já mostra que só através do sofrimento e da dor que a gente vai desenvolver empatia e solidariedade. E um dia vai dizer: eu não quero nem que meu inimigo, meu pior inimigo, passe pelo que eu estou passando. Não é? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Não, eu não quero nem que o inimigo meu, pior, não quero que ele passe pela dor que eu estou passando, porque é uma coisa muito séria. Então, a gente vai vendo que, na prática, o sofrimento tem sido uma ferramenta de parar feras, né? Às vezes só para quando sofre mesmo. É isso que eu acredito dentro da pergunta que você me fez. Muitas pessoas relatando dificuldades ou para começar relações amorosas ou para manter. Como fica a questão de relações kármicas e amorosas? Nós estamos vivendo um momento, não é, onde a gente ainda não trabalhou e já quer saber quanto é que vai ganhar de lucro. Às vezes você contrata uma pessoa, não quer nem saber qual é o trabalho, quer saber primeiro quanto é que ela vai ganhar. Eu dou risada quando eu vejo isso. Se você não quer saber o seu trabalho, eu quero ver quanto é que vou ganhar, porque vai depender, né? Então, nós estamos vivendo um momento onde as coisas estão muito trocadas de lugar. Antigamente, você conhecia uma pessoa, começava ali um oi, que ai, como vai? Começava, batia um papo, não já queria arrumar relacionamento, não é? Enfim, não se tinha isso. E ali, quando você via que tinha uma empatia, de um bate-papo, marcava-se um segundo encontro para um segundo bate-papo, marcava-se um terceiro encontro para um terceiro bate-papo, e ali a relação ia sendo construída. E um ia descobrindo no outro raízes que precisavam ficar juntas. Um ia descobrindo no outro laços, empatias, solidariedade, ideais parecidos. E se tinha uma coisa chamada namoro. Não se... Existia o namoro, era isso. Você não entrava em beijo, em abraço, em relação sexual para ter isso primeiro para ver depois se quer manter. Não é? Não. Construía-se alguma coisa. Eu vejo como os anos 80, os anos 90
Foram anos de muita luminosidade nesse sentido. Era o período que as pessoas mais namoravam. Você tinha namoro, não é? E namoro era isso. Era alguém que você ainda não teve nenhuma conotação sexual e ia descobrindo valores, ia se apaixonando e ia. Aí começava a namorar. E aí chegava um momento também de descobrir os pontos discordantes, os pontos dissonantes dessa orquestra, não é? Dessa fusão de pessoas. Mas você já conhecia tantos pontos concordantes que você, mesmo tendo aquele ponto discordante, que você não vai achar ninguém perfeito, ia ali dizer, não, tem esse defeito, mas tem tal qualidade que eu amo tanto e eu vou tentar lidar com esse defeito. Então, se mantinha mais. Todas as relações. Pai não está conseguindo manter relação com o filho, irmão não está conseguindo manter relação com o irmão, virou delegado. Tem irmão da gente que é delegado de polícia. E se acha que a gente é errado, quer matar a gente, né? Nem vem saber o que é que está acontecendo, não é verdade? Então, todo tipo de relação que a gente está vivendo hoje no planeta Terra está passando por um processo de transformação muito grande. Então, observe se o que é que você está procurando. Porque se a gente já vai para uma pessoa também procurando ter uma relação amorosa, a gente bota os carros diante dos bois. A gente impõe um peso ao nosso coração, à nossa energia sexual, sem um desejo mais profundo, sem um espaço mais profundo. Quem cria o espaço é o tempo. Então, como é que você vai manter uma coisa que não está sólida? Não é? Então, eu dou essa sugestão, como uma pessoa mais velha, como uma estudiosa da alma humana, como uma estudiosa de comportamentos. Não estou dizendo que você seja careta, não é isso. Não é isso. Entendeu? Mas como é que tá, né? A gente tá muito estranho. Quando escolhemos uma profissão específica, temos como karma e missão de vida fazer evoluir aquela profissão a partir do ponto que as outras pessoas estavam realizando em planeta Terra? Eu vejo isso com outro enfoque, não é? Se conseguimos trazer alguma coisa de útil para uma profissão, nós somos o dharma dessa profissão. Você entendeu o que eu quis dizer? Não é? Ainda bem. É como se a profissão dissesse assim, pô, ainda bem que fulano de tal escolheu eu, porque ele trouxe uma coisa que me melhorou. E isso traz uma satisfação interna muito grande, que muitas vezes pode lhe dar força, de você lidar com karmas que você ainda são mais difíceis. Não vejo que a gente tenha a obrigação de melhorar a profissão. Tudo que tem sentido de obrigação não é fluido, e a evolução ela é fluida. Ela precisa ser, não é? Para ser real. Tudo que é real não é obrigatório. É uma escolha. Então, você imagina o cara que está descobrindo agora a cura da AIDS, por exemplo. Eu imagino que a profissão de medicina é assim, pô, que bom que esse cara escolheu ser médico, né? Ele tá trazendo uma coisa importante. Uma pessoa que descobre a cura de uma doença. Um terapeuta que descobre um caminho de diminuir a dor de uma pessoa. Enfim. Ele criou ali uma coisa boa para o mundo. Isso deve dar muita satisfação. Muita força interna. Mas esquece nada de obrigatoriedade, gente. Tudo que se faz obrigado não se faz, né? Quando temos dificuldade em um determinado aspecto da vida, seja financeiro, organizacional
ou qualquer outro aspecto emocional indica que há ali uma relação kármica com aquela área e uma necessidade de Sim, trabalhá-la? sim, sim, sim. Não é? Tudo que é obstáculo é um karma. Se transformou em obstáculo, virou um karma. Quando você supera o obstáculo, você derrete o obstáculo, ele se transforma em dharma. É assim que funciona. Era um karma, hoje é um dharma. Era um obstáculo, hoje é a minha ferramenta que caminha comigo. Então, a gente sempre cresce quando supera um obstáculo. Então, se você tem um obstáculo, tem gente, como eu falei já, tem gente que, eu não quero nem mexer com isso, que isso é, não quero, é muito difícil para mim. Está mantendo o obstáculo ali, está botando uma parede na frente. Né? Está dizendo, ali tem um caminho que eu não vou passar. Então, se a gente consegue superar um obstáculo, é óbvio, você acaba de transformar o karma num dharma, seja ele o que for. Se é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, passou a perdoar, opa, olha que beleza. E destrava coisas internas. Quem já superou grandes obstáculos sabe disso. É libertador. É libertador. Saber perdoar é libertador. Você liberta a pessoa e se liberta também dela. Não fica pensando, entendeu? Não fica. Tem pessoas que eu não lembro nem da existência. Aí de vez em quando acontece uma coisa que alguém me faz lembrar, eu digo, menina, mesmo eu convivi com essa pessoa. Não é? Porque é libertador. Não tem nada mais libertador do que você perdoar. Você tira aquilo da sua vida, você se abre para viver outras relações, você se abre para construir outras relações. É completamente diferente. Era triste, hoje sou alegre, sabe assim? Então, você tem uma dificuldade, você supera. Eu sou terapeuta, eu lido com isso. Então, eu já cansei de pessoas dizer, eu não suportava ler. Hoje eu adoro ler. E foi tão bom para mim, porque me abriu uma porta. Não é? Tinha pessoas que diziam assim, eu tinha maior dificuldade de lidar com gente de tal tipo. Nossa, hoje eu sei lidar, não me sinto mal. Antigamente as pessoas chegavam junto de mim, eu ficava mal, ficava irritado. Agora eu não fico, ela é assim, é ela, não sou eu, mas não me irrita, não é? Eu não fico com raiva. Então, superar um obstáculo, gente, é libertador. É assim que a gente vai adquirindo dharmas na vida. Não é? Só uma indicação, temos algumas lives sobre karma no canal. Uma delas é Karma, uma evolução espiritual a caminho. Uma vez, deixa eu contar essa história para vocês, minha aqui. Estou aqui com minha biógrafa e ela está anotando aqui minhas histórias e eu vou contar para ela e para vocês essa. Uma vez eu estava trabalhando numa determinada cidade aqui no interior de São Paulo e eu fui convidada para um encontro. Quando chegou lá, o tema foi karma. E as pessoas faziam assim, não, porque fulano vai ter um karma muito pesado, eu não dou esmola menino de rua, porque esses meninos de rua eram tudo de Hitler. Sabe assim, a conversa era sempre dos outros, né? Sempre o outro, o karma do outro. Eu pensei que a gente ia falar ali dos nossos karmas, né? Eu levei o meu todo direitinho, assim, das coisas que eu sentia dificuldade, para ver se aquele grupo ali podia me ajudar. Isso tem muitos anos, eu tenho uns quase 30 anos. E eu fiquei ouvindo aquilo, e não, porque você não vê gente que traz cadeira de roda? Tudo gente de Mussolini que matou as outras pessoas. Todas são assim, eu ouvindo aquilo. Bom, saí dali. Esse mesmo grupo fez, Lu, eu gostaria de convidar você para dar uma palestra. Para a gente poder convidar outros grupos. Eu não era dessa cidade, eles eram. Ele dizia assim, eu tenho uma palestra que eu gostaria de dar. E eles fizeram, qual é? Ele disse assim, o tema vocês vão saber no dia. Mas como é que eu vou divulgá-lo?
Eu disse, é porque eu ainda não pensei qual é o tema. Quando eu dou palestra, eu já sabia qual era o tema. Quando eu dou palestra, eu me inspiro na hora e tal. É. Bom, quando chegou lá, eu subi, no auditório tinha mais de 500 pessoas. Eu subi, dei boa noite. Disse assim, o tema da minha palestra é karma com karma. Sabe, calma, que o Tabarel fala karma, né? Karma, em vez de dizer calma. Aí eu fiz essa palestra, karma com karma. E foi assim, a gente deu muita risada, não é? Acho que eu tive a habilidade de conduzir a situação. E quando terminou, esse grupo veio falar comigo. Lu, a gente tem muita coisa para repensar sobre karma, né? Então, a coisa mais importante que a gente precisa aprender com relação a karma é que não importa para a gente qual é o karma do outro. O que vai fazer você crescer é quando você identificar o seu karma, as suas relações karmáticas, não é? E isso é que dá uma diferença na nossa vida, quando a gente vem para dentro da gente e a gente tem maturidade suficiente para se fazer essa pergunta. Qual é a minha relação kármica? Eu tenho relação kármica com o quê? Não é? Porque você não tem... Tem gente que acredita que tem relação karma com João. Às vezes não tem nada... na vida passada eu matei João. Às vezes nem teve nada com João na vida passada. Tem uma relação kármica com aquele biotipo que o João é. Observe. Tem gente que pensa assim, eu tenho karma com minha mãe, com minha avó. Vê se não é uma relação, só veja. Se não é relação kármica com o biotipo, porque muitas vezes a gente vem com uma mãe que a gente tem uma relação kármica com aquele biotipo. A gente ainda não aprendeu a conviver com aquele biotipo. E ao conviver com aquele biotipo, a gente faz bobagem, a gente se destrói ou a gente destrói a outra pessoa. Não tem gente que mata pessoas de outra cor. Não tem gente que mata pessoas por ter uma orientação sexual diferente. Vê se alguém tem alguma coisa com quem o outro dorme. Não é? Então, minha gente, família querida, o que faz a gente mudar realmente com o tema karma é quando a gente identifica qual é o nosso karma. Se você pensa assim, eu tenho um karma com meu pai, com minha mãe, pense nisso. Eu achava, por exemplo, eu estou falando de mim, eu achava que eu tinha um karma com meu pai. Hoje eu vejo que não era com ele. Inclusive, eu já soube até que eu nunca tive nenhum encontro com ele em outras vidas. Talvez tenha sido por isso que a nossa relação não teve nenhum amor assim, realmente não teve. Eu não consegui amá-lo, nem ele conseguiu me amar. Uma boa. Já foi um peso para mim, hoje não. Hoje eu vejo que eu tenho um karma com esse biotipo, eu tenho um karma com gente autoritária, sabe? Eu tinha a maior dificuldade, eu não conseguia conviver. Eu sou autoritário, que quer mandar na vida dos outros, que quer dizer com quem a pessoa tem que ficar casada, que tem que dizer com quem a pessoa não tem, você não tem que ficar casada com fulano, você tem que ficar casado com cicrano, você tem que fazer isso para os outros, sabe assim? Gente muito autoritária, sabe? Hoje eu vejo que eu avancei muito nesse biotipo. Eu vejo uma pessoa autoritária, que a gente vê, no aeroporto a gente vê isso, numa rodoviária a gente vê. Hoje eu olho, não me faz mal. Antigamente meu coração batia. Só foi que eu fiz uma vez, vou contar para vocês. Eu tinha tanta dificuldade de conviver com gente muito autoritária, que eu estava no aeroporto, por isso que eu lembrei de falar aeroporto aqui. E tinha uma mulher dizendo para uma garota, assim, de uns 15 anos, respeite pelo menos o peito que eu lhe dei, de você ter chupado em meu peito. Se você não respeita outras coisas, e a menina triste, assim, mole. Se você não respeita outra coisa, respeite o peito que eu lhe dei. E eu olhei para aquilo, eu ainda estava assim com uns 20 e poucos anos. Disse, menina, você vai ouvir isso? Minha senhora, se ela não tivesse chupado o seu peito, o leite empedrado dentro do peito da senhora, não é melhor a senhora conversar? Olha que maluquice. Não é melhor a senhora conversar com ela de outra forma? Porque ela lhe fez um favor. Minha biógrafa está aqui rindo também. Hoje, é claro que eu não faria isso, né, gente? Olha que maluquice. Isso é não lidar com o karma que era meu. O que é que eu tenho com a boca da filha da mulher que chupou o peito e o peito da mulher? Eu que estava errada.
Mas eu saí dali achando que eu estava certa. E porque a menina fez assim, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Lógico que eu estou totalmente errada nessa história. Se você acha que eu estou certa, não estava não, estou errada. Meter na conversa dos olhos, confusão. Hoje em dia eu veria, não... Mas a coisa me pegando... Lembra que eu falei do karma meu com o coração, que eu levo tudo no coração, no peito, e quando eu via já reagia? Não é? Então hoje eu olharia, via aquilo, não ia mexer comigo, eu ia olhar e ia dizer, ainda bem que eu não tenho essa autoridade. Né? Ainda bem. Se eu dei o leite no peito de uma pessoa, não vou cobrar esse leite de volta. Entendeu? Né? Tem alguma pergunta aí, Bel? Agora tá só uma esculhambação esse chat mesmo. Depois dessa, tô dando risada aqui. Não diga que minha família é esculhambada. Esculhambada é você. Minha família é brincalhona. Minha família espiritual é alto astral. Ela é tudo, menos esculhambada, seu esculhambado. Olha, vendo? Olha aí. Estão pondo a culpa no peito caído da mulher. Não estão pondo a culpa nele, não. Eu fiz essa maluquice mesmo. Eu não tenho problema de contar meus defeitos, não, graças a Deus. Feliz daquele que tem alguém que quer ouvir os nossos defeitos para nos ajudar a melhorar. Né? Hoje eu não faria isso mais. Não largaria isso para lá. Não me afetava o autoritarismo. E meu pai era uma pessoa muito autoritária.